Olá, bem-vindos, mais um Acirpcast. Tudo bem, Cezinha? Tudo bem, Aninha? Tava com saudade, né? Faz tempo que a gente não grava. Primeiro do ano, né? Primeiro do ano, 2026, aproveito já. Feliz 2026 para todo mundo, para todos os nossos ouvintes. E hoje estou muito contente que a gente está começando uma nova etapa dos nossos podcasts, né? Sim, agora os vencedores de 25, né? Confesso que eu adoro esse momento para conhecer de perto, né? O ano passado nós conhecemos, analisamos os relatórios, conhecemos a empresa pessoalmente. Agora a gente vai começar, como diz o nosso presidente, né? Sem cera. Sem cera. Tudo bem, senhor Norival, muito bem-vindo, nosso premiado de agronegócios com a Agropugliere, muito bem-vindo, viu? A gente está muito contente. É uma pena que no dia da premiação não pude estar presente. É verdade, né? Perdeu uma bela de uma festa, uma bela né? De uma festa. É verdade, mas não vão faltar oportunidades. Não vão faltar. Mas foi muito bem representado pela sua filha, né? Com certeza. Muito bem-vindo. E a gente, a Agropugliere era uma empresa que eu não conhecia e que quando a gente analisou o relatório, eu fiquei impressionada pelo tamanho, pela organização, por todo o processo que tem, que geralmente empresa de agro, isso é um pouco mais difícil, né? Ser tão profissional assim. E conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu consegui entender o motivo disso tudo, né? Então, a gente quer começar a conhecer um pouco o senhor, você começar a contar desde o início, qual que foi a sua trajetória, onde o senhor nasceu, como que o senhor veio para São José do Rio Preto, porque já sabemos que o senhor não é de São José do Rio Preto, então queremos escutá-lo um pouquinho nesse sentido. Tá bom, então vamos lá. Nasci em Marcondésia, poucos conhecem, porque é uma cidade que na época que eu nasci devia ter 400 habitantes, hoje parece que tem 401. Distrito de Monte Azul Paulista, fica a uns 80 quilômetros daqui. E é uma história da família, todos morando na roça, como a gente dizia antigamente, né? Indo num mercado na Figueira para comprar 3 coisas por ano, que era o açúcar, o sal e a querosene, e aqueles que fumavam eram um rolo de fumo. O resto tudo era produzido na roça, né? Porque era a cultura dos italianos antigos e uma história maravilhosa. Fiquei até os meus 18 anos na região, estudei, ajudei na roça. Em 1970, me mudei para São Paulo, na casa de tios-avós, para estudar também por lá e trabalhar. Então, essa foi a grande mudança. Poucos da minha família fizeram isso, né? Eu fiquei distante por 42 anos, uma vida de muitas mudanças de empresa, mudanças de cidade, mas uma vida de constituir um meio muito gostoso, muito amigável. Eu estou distante de São Paulo há 14 anos e me reúno de 2 a 3 vezes com ex-colegas de trabalho para a gente não perder o vínculo, porque a amizade é tudo na vida. E eu queria já começar a fazer uma pergunta, para entender, o senhor falou, né, que a maioria, vocês nasceram numa cidade pequena, né, foram criados na roça, família muito unida, e que o senhor foi um dos poucos que, com 18 anos, foi 18 que o senhor mudou para São Paulo, com 18 anos, resolveu essa mudança, porque sair de uma cidadezinha pequenininha com 400 habitantes e ir para São Paulo, né, mesmo naquela época, em novo desse jeito, o que o senhor tinha de diferente, quais eram as aspirações, os desejos, a ambição aí de mudar para São Paulo? Eu fiz o colégio comercial, que terminei em 1969. E 3 alunos, um de cada ano, foi escolhido como o melhor aluno do Colégio Comercial de Monte Azul para ir para um evento no SESC de São Paulo. E nós fomos com o presidente da escola. E o senhor foi um dos escolhidos, então, Eu fui um dos escolhidos. Tá. Eu estava, na época, no 2º ano do Colégio Comercial. Tá. Indo a São Paulo, participar de um grande evento no SESC, giramos pela cidade, aquela dinâmica, aquela coisa contagiante, ela entrou
na minha corrente sanguínea. Eu falei, ao terminar o colégio comercial, eu quero viver nesse ambiente que eu acho que eu estou preparado para essa grande mudança na minha vida, e foi o que eu fiz, e feliz da vida por ter feito isso. É interessante, né? Eu fiz essa pergunta porque é interessante como... Eu estava falando sobre isso semana passada, que cada um tem uma visão de mundo, né? E a visão de mundo de cada um depende muito das oportunidades e da experiência que cada ser humano tem, né? Então, assim, geralmente as pessoas que sempre ficaram aonde nasceram e não tiveram oportunidade de ter contato com outras, né, outras cidades, outro país que seja, aquela é a realidade dela, né? Ela não consegue ter, inclusive, aspirações e desejos porque não conheceu o outro lado, né? Então é interessante isso. Porque eu fiz essa pergunta porque o senhor falou, de todos eu fui o único, né? Ou um dos poucos que tive essa... E que daí muda a vida, né? Mudou a vida. A mesmice nunca combinou com o meu jeito de ser. Entendi. E aí, o senhor já gostava dessa área, porque daí o senhor foi para o mercado financeiro. Não, eu na realidade, eu fui morar na casa de 2 tios-avós, tios-avós, e eu nem sabia por onde começar. O que ia fazer? E estudar e procurar emprego. Mas primeiro procurar um emprego. Aí eu tinha um tio que trabalhava de segurança num banco no centro de São Paulo. Eu falei, tio, como é que eu ingresso no mercado? Como é que eu arrumo? Ele falou por onde eu começo? Amanhã você pega o ônibus comigo cedo, você vai passar o dia comigo lá, nós vamos dar uma andada pelo centro de São Paulo e depois você vai começar a ver, na época era anúncio de jornal. Tinha Folha de São Paulo, Estadão, tinha um anúncio. Que saíam as oportunidades, né? E na rota do ônibus, né, do Ipiranga, que eu morava, para o centro de São Paulo, eu vi um emprego na Avenida do Estado, na concessionária Chevrolet Mesbla. Falei, puxa vida, o ônibus passa na ida, passa na volta, só tem que atravessar o rio Tamanduateí na ida, na volta eu pego na porta. Fiz isso, na primeira entrevista já arrumei o emprego, vim buscar dinheiro para comprar um terno, né, que eu não tinha. Um único terno para usar de segunda a sexta, mas fui me virando e... Então essa foi o início da jornada. O senhor trabalhou em que área lá na Chevrolet? Nas vendas? Eu era assistente administrativo. E usava terno? Terno, 1970, terno, gravata. Que legal. E não tinha como ser diferente. Que interessante. E aí, depois dessa experiência, o senhor ingressou nessa área financeira. Nessa área, no mercado financeiro, 1 ano e meio depois, né, eu conhecendo pessoas e coisa e tal, recebi um convite para ir no Grupo Jorge Calil Associados, numa financeira chamada Crédito SA. Chegando lá, totalmente diferente, né, no centrão de São Paulo, um diretor dessa instituição me incentivou a fazer a faculdade. Comecei estudando à noite lá em Santo André, na faculdade. Ele via que o sacrifício era muito grande. Ele permitiu que eu estudasse de manhã e trabalhasse só na parte da tarde, sem ter perda salarial. Aquilo foi uma coisa impressionante, né? Então, ficou muito marcado para mim, porque é uma coisa muito rara, né, você ver alguém fazer isso. E, passado 1, 2 anos, o grupo tinha uma empresa de tecnologia, me convidaram para ir para a área de TI. Então, mudei também para a área de tecnologia, e eu fiquei até 1995 na área de tecnologia em vários locais, né? Também é uma experiência muito interessante. O meu primeiro computador, se eu falasse, vocês vão dar risada. O tamanho dessa sala aqui. Muito maior que isso. Piso elevado, ar-condicionado que parecia um navio, né? As máquinas, uma coisa incrível. E o computador tinha 16K de memória. Entrada de dados, cartão perfurado. Meu Deus. Saída de dados para você arquivar.
Isso que ano? 1973. 73. Saída de dados, cartão perfurado. Se arquivava numa gavetinha, os cartões de 80 colunas, era o seu arquivo. 53 anos atrás. E tinha um rolo de fita desse tamanho, uma coisa monstruosa, que cabia alguns Ks de informações. A coisa foi evoluindo, né? E, obviamente, que eu peguei as várias fases, né, da tecnologia, mas eu lembro que eu estava em outra instituição e cuja sede era no Rio de Janeiro. E eu precisei levar informações para processar lá. Peguei a ponte aérea com um disco desse tamanho, um cabo assim, uma panela de pressão, a tampa era o cabo. Entrei no avião com aquilo, segurei no colo o disco, fui lá, processou, voltei com o disco. Então não tinha transmissão de dados. Gente, São coisas de 50 anos atrás, 52 anos atrás. É uma coisa impressionante isso. E quanta mudança, né? Quanta mudança. Pensar em 50 anos não é tanto tempo assim. Sim, até mesmo 97, quando o senhor saiu da TI, ainda, se for comparado com hoje, é pré-histórico ainda também, né? Porque 97 eu acho que foi quando eu comecei a usar, 96, por ali. Era aquele, eu nunca usei, mas aquele disquete B2 pontos lá, grandão, não sei lá como que é. Isso é muito moderno. Então, senhor, área financeira Uma com grande a área parte de foi- tecnologia também. Isso. Uma grande parte dos meus 40 anos da área financeira foi na área de tecnologia. Era nos bastidores do mercado financeiro, mas no departamento de TI. TI, Excelente, Legal. excelente. E aí, como foi esse retorno aqui para a nossa região, a escolha de São José do Rio Preto, como que foi esse recomeço? então é um recomeço mesmo, viu? Eu só me entristeço de lembrar, né? Porque eu fiquei 42 anos distante da família. Os primeiros anos era uma dificuldade enorme para a locomoção no Brasil, né? Uhum. Sim. E, infelizmente, quando eu retornei, não foi por um bom motivo, né? Eu tinha um irmão em estado terminal já, meu único irmão, né? Mas ele era mais velho, Mais novo. Mais novo. E ele tinha acabado de montar uma indústria de produtos de limpeza industrial e ele cuidava também do agronegócio Da família. da família. Aí eu, conversando com minha esposa, falei, chegou a hora de voltar. Ela nasceu em São Paulo, achei que ia ter uma dificuldade, mas ela entendeu bem a situação. Só que voltar de São Paulo para Marcondésia, Monte Azul, depois de tantos anos numa cidade daquele tamanho, não ia exatar. e a minha esposa é paulistana, não ia haver adaptação. Então resolvemos ir para Rio Preto, onde minha filha já morava, tinha uma loja de vinhos, uma cidade grande, só 80 quilômetros de Monte Azul Paulista. Então fizemos isso e, na sequência, 3 meses depois meu irmão faleceu, no ano seguinte a esposa dele, no ano seguinte meu pai, no ano seguinte minha mãe. Quantas perdas, tudo uma atrás da Em outra. 4 anos. É, né? Nossa então, Senhora. apesar de eu estar distante, sempre procurado estar presente quando possível, mas é uma coisa que eu penso, né? A gente tem que estar mais junto da família, porque Sim. família é a razão de tudo, não é isso? Família, depois amizade, família unida, boas amizades, você vai ser o quê? Feliz, né? Mas ok, acho que mesmo distante, Tá presente. eles tiveram orgulho de mim e eu tenho muito orgulho daqueles que se foram e daqueles que permanecem. Perfeito. E aí, como que foi essa trajetória, né, do senhor voltando e por esse motivo nem um pouco feliz, né, mas recomeçar a vida e assumindo e ajudando na indústria do seu irmão e assumindo o agro da família, as fazendas, como que foi esse processo e qual que era exatamente todo o trabalho que o senhor fazia? E com certeza todo o know-how construído nesses 40 anos ajudou muito nessa transição, Não tenho né? dúvida. Foi um momento, assim, é claro, difícil, né? Porque eu vinha de
de instituições de altíssima qualidade, né? Com projetos planejados para 5 anos. Todo o planejamento nosso era de 5 anos para frente, mesmo com as adversidades que o mercado proporcionava. Vir para cá, onde a coisa era muito mais simples, eu vim, mas preparado para isso, que eu tinha que, não é chegar, está aqui o meu conhecimento, eu tinha que, passo a passo, e colocando em prática aquilo que eu considerava essencial, né, para que a gente tivesse uma estrutura familiar sem choques, sem tio chato chegando para a nossa região, impondo coisas inadmissíveis, né? Então esse meu preparo lá, com convívio de gente, né, cheguei a ter 3.500 funcionários numa instituição, pelo Brasil todo, viajando, entendendo a diferença do sul, do sudeste, do centro-oeste, do norte e nordeste, né? As culturas diferentes, tudo isso me ajudou a refletir e com jeito, com calma, introduzindo o modelo que vocês tiveram a oportunidade de avaliar no Prêmio ACIP 2025. Não foi fácil, contratamos uma consultoria contábil e gestão também empresarial, que isso ajudou a alinhar os meus pensamentos, e hoje estamos felizes. Eu estou na parte estratégica do agronegócio, o meu sobrinho, como primo, está na parte de campo, na indústria, que eu não tenho participação, são os 2 sobrinhos, o outro meu sobrinho toca a parte comercial, escritório montado, muito bem montado no agronegócio e na indústria. Todas as propriedades com certificação em todas as commodities, inclusive a seringueira, que é uma novidade no Brasil. A gente já tem a certificação na laranja, na cana, na seringueira. A indústria tem o ISO, ou seja, fazer aquilo que tem que ser feito, bem feito, com todos os cuidados. Eu respeito muito equipe. Eu entendo que quando eu vim, a mão de obra era fácil. Cada ano que passa é mais difícil. Então a mão de obra também, se não tiver jeito para você conduzir e tratar, não é coisa simples. Introduzi um esquema de premiação anual, avaliando 5 itens de cada produtor rural, que pode ganhar até mais 2 salários de prêmio em dezembro todo ano. Isso ajuda a preservar a equipe unida e feliz, né? Excelente. Hoje vocês têm quantos colaboradores nas fazendas? Eu precisaria ter pego essa informação, mas eu acredito que deve estar em torno de 38, 40 pessoas, de 35 a 40 pessoas. E o senhor, desde sorvete, já assumiu a parte estratégica e conseguiu se manter nela, porque é difícil. É difícil. Né? É difícil, ainda mais quando está colocando a casa em ordem. Exatamente. Né? Que vem com todo o know-how de mudar, né? Uma perspectiva completamente diferente, uma empresa familiar, deixá-la profissional, né? E realmente ter a área estratégica é um desafio. Foi um desafio grande. O nosso escritório de contabilidade, ele admira, porque são poucos clientes da zona rural que tem o que nós temos, né? Estamos mudando o nosso escritório no agronegócio daqui para Monte Azul por algumas facilidades operacionais, e o de lá, especializado em agronegócio, ele, ao ver os nossos conteúdos, ele também ficou surpreso e feliz de saber o que nós temos, né? Mas tudo isso faz parte. Eu não perdi o contato com São Paulo. Eu continuo me reunindo com os amigos. Eu já estava aqui há alguns anos, eu fui convidado a participar do conselho consultivo de uma instituição financeira lá, mesmo distante, já há uns 5 anos, né, para ajudar no caminho da instituição, né? Legal. Excelente. Na CREF, que é a Associação das Empresas de Crédito, Financiamento e Investimentos,
por 2 gestões eu fui diretor da CREF também. Então eu estava sempre presente nos meios, nos eventos. Isso tudo ajuda a gente ter uma cabeça para as adversidades e enfrentar o dia a dia, né? E as coisas estão mudando num ritmo muito louco. Muito louco. Né? Muito rápido. Muito rápido. E é isso, se não tiver no meio, né, para ter os insights, para entender, conhecer as coisas novas que estão vindo por aí, a gente acaba se tornando obsoleto também. Obsoleto, né? Não parei de estudar, faço meu curso de italiano. Maravilhoso. Vou voltar a fazer meu curso de inglês, participe de todos os eventos, porque se você achar que já tem cabelo branco e chegou na hora de parar, você não combina com o meu estilo. E como que foi a participação do senhor na CIRP? Como que a CIRP entrou na vida de vocês? Na realidade, foi através do cacau. Eu, há 4 anos... Vocês plantam cacau também? Nós plantamos. Há 4 anos, a CAT começou a incentivar a região a fazer o plantio de cacau. Eu fui conhecer o José Celso em Tabapuã, que é o pioneiro do cacau na região. Começou em 2013, já fez 12 anos, né? O tempo passa. Parece que foi ontem que a CIRP começou com essa, né? Sim. Investir em... A CIRP começou depois... Começou um pouco depois, né? Então o André Seixas também se animou com isso. O ex-diretor da CIRP... O Álvaro Estrela, o Paulo Sader. O Paulo Sader começou em Nova Granada, numa propriedade vizinho da nossa. Nós fomos conhecer plantio no meio da seringueira. Era na do Paulo, né? É do Paulo. Paulo, ele acho que foi o segundo na região. O Paulo foi nosso presidente. E o Paulo, eu lembro, há alguns anos atrás, você lembra? Você estava nessa reunião? A gente teve o privilégio de experimentar o chocolate com cacau plantado na fazenda do Paulo. Olha só. Mas isso já faz... Você estava presente? Não sei se você estava presente. Mas foi na gestão do Kelvin. Acho que faz uns 4 anos, isso, mais ou menos. 4, 5 anos. Foi logo depois da pandemia, eu acho. E o Paulo já tinha começado, já tinha feito o chocolate com o cacau plantado lá. Então isso já faz tempo também que ele iniciou. Quando eu encontrá-lo, eu vou reclamar que ele não deu nenhuma barra para mim. Mas é gente boníssima. Que o Jean não fique com ciúmes, tá bom? Não fique, mas aqui a gente né? O Paulo eu e o César, a gente tem um carinho muito especial pelo Paulo Sader, né? Muito. E ao conhecer, então, o José Celso, o Paulo Sader, o início do plantio dele, né? Se formou um grupo, a CAT dando toda a orientação, e na sequência, a CIRP começou a promover reuniões. A CIRP trouxe também, não sei se foi junto, a Cargill ajudou também nesse projeto. A Cargill ajudou, né? Patrocinou alguns treinamentos. Então a CAT e a CIRP vai ser um marco na região, né? Porque são os grandes incentivadores para essa grande expansão que está tendo, e é uma coisa boa, é um negócio que a gente não pode deixar de reconhecer o trabalho dessas 2 instituições, né? E aí o senhor começou a fazer parte do grupo do cacau da CIRP. Isso há quantos anos, mais ou menos? Não, faz uns 2 anos. 2 anos, né? Tá. Faz uns 2 anos. E essa foi a primeira aproximação do senhor com a entidade? A primeira aproximação, acho que já tinha vindo em alguns eventos aqui. Em alguns dos eventos eu já participava. E eu gosto muito da CIRP porque é uma entidade que está agregando inúmeros segmentos, né? Consegue conciliar tudo isso, e é uma instituição muito séria, né? Sim, hoje no núcleo do cacau são quantos produtores, mais ou menos? Olha, já estão falando em 500 hectares, eu acredito, eu vou falar uma besteira, mas eu acho que a gente ultrapassou já os 40 plantadores de cacau na nossa região noroeste do estado de São Paulo. Tinha 2 quando o senhor começou, agora 40. Uns 40, né? Todos pequenos ainda. Mas, por exemplo, tem um colega nosso de Monte Azul Paulista que está entusiasmadíssimo, já está falando em iniciar com 12 hectares e chegar eventualmente a 100 hectares. Tem alguma previsão de faltar cacau no futuro, né?
assim, de crise de abastecimento mesmo dessa cadeia do chocolate, ou não? Porque eu vi alguma coisa no valor, eu não cheguei a ler a reportagem, mas eu vi que estava com a tendência de diminuir a produção, alguma coisa assim no futuro, não tem? O Brasil produz 60% da demanda dele, e a produção dele representa 50% do déficit mundial de cacau. Então ele, vamos supor, produz 200 mil toneladas. O déficit mundial é 400 mil toneladas. Então tem muita gente ainda que pode plantar. Muita gente. Essa informação nós recebemos numa reunião virtual com um representante da Cargill a semana passada, lá em Ilhéus, e ele passou esses dados para nós, que eu desconhecia. Esse colega nosso de Monte Azul participou dessa reunião também, e ele se animou também de ter essas informações. Vai ter uma inflacionada. Eu vi também alguma coisa deles estudando cacau de outras amêndoas. Cacau não, né? Chocolate de outras amêndoas também, para suprir esse déficit. Para suprir. É porque à medida que o chocolate falta no mundo, o cacau falta no mundo, o chocolate passa a ter misturas. Subir o preço também. Você põe misturas, põe frutas, põe alguns outros ingredientes. Sim. Né? Então é isso, estamos animados. E o NUCA, né, que é o núcleo do cacau da CIRP, toda a última quinta-feira do mês, o nosso grupo está firme e forte aqui. O senhor está com em dois segmentos, pelo menos, que a demanda é maior que quer dizer, a demanda é maior que a produção, né? Que é a seringueira, né? E o cacau. E seringueira tem déficit. E o suco de laranja. O suco de laranja também, né? Que o Brasil exporta suco para vários países do mundo aí, né? O que o senhor tem, então, é cacau, seringueira, Pela laranja. Ordem. Tá. Pela ordem, laranja em primeiro lugar, tá. Cana em segundo, em terceira seringueira, em quarto lugar vem banana e cacau. Que interessante. Gado não. Que interessante. Pouquinho de gado. Ontem eu consegui contar só 16 cabeças. É só pro churrasco nosso, né? É o início, é o início. É o início. É o início. E eu queria saber o seguinte... Pensando nessa estrutura, 14 anos atrás, antes do senhor chegar, e agora, qual que foi a evolução? Em termos, por exemplo, dessas 5 variedades aí. Então, a laranja foi a grande tacada que começou na década de 70. Tá. Com meu pai e meu irmão, né? Tá. A região é forte de laranja ali, né? Ela é fortíssima, só que, infelizmente, é morro abaixo agora. É uma doença chamada greening, que é um psilídeo, que ele ataca a planta e a fruta não... Isso agora? Já começou há uns anos e muita ciência, muita pesquisa, sem muito sucesso, né? Mas não é que o pessoal parou, está todo mundo buscando alternativa para ver se acha uma solução. Só que a coisa está havendo uma queda muito grande de produção na nossa região, no Noroeste, e muitos produtores investiram em Minas e no Mato Grosso do Sul. Nós mesmos, em julho de 2024, nós adquirimos uma propriedade em Iturama, Minas Gerais, para plantar laranja, porque aqui a gente está vendo que não está tendo uma solução, a gente buscou outra alternativa. E a laranja foi o que mais representou de ascensão familiar. Tá. Porque ela foi abrindo mercados, as indústrias foram exportando, o mercado interno cresceu bastante também, a população mundial cresce, né? E suco de laranja, você viaja pelo mundo, nos cruzeiros de navio que você faz, chega lá no café da manhã, o suquinho de laranja está presente. Sim. Ele não tem como ser diferente, né? A cana é uma coisa que eu procurei introduzir, porque eu gosto de diversidade. Jamais tenha todos os ovos na mesma cesta. Isso é uma regra do agro. Regra. Né? O meu irmão não gostou muito, porque ele adorava a laranja na época.
e ele foram os últimos dias dele, né? Os meus sobrinhos também não gostaram muito. A gente ampliou um pouquinho a área de cana, 1/3 mais ou menos. Isso ajuda, né? Porque numa hora como essa, tá aí. Se a laranja não é bom, a cana tá levantando. Não está tão bom nos últimos meses, com a queda do preço da tonelada, mas é uma commodity que não depende tanta mão de obra. Tem uma constância, tem uma constância, né? Seringueira é uma outra alternativa, né? A borracha certificada nossa, eu fiquei sabendo a semana passada, ela é exportada. Ela nem é processada aqui. Ela é processada aqui, mas ela é exportada. 100%? É uma parte dela, provavelmente, né? A borracha, eu trabalhei no setor, né? E ela vai para a usina de beneficiamento, ela vira, não sei se vocês fazem o coágulo ou é o leite? Não, no nosso caso é o coágulo. Coágulo. Aí o coágulo ele vira coloca vinagre, o ácido acético, ele vira uma bola. Vocês também conhecem, né? Aí vira o jebe depois. Aí esse jebe do senhor deve ser separado num blend especial que eles já faz uma outra qualidade de jebe, né? Isso, exatamente. Isso, né? Que legal. Mas você vê, as usinas de borracha estão todas aqui na região de Rio Preto, né? Monte Azul não é tão longe, 80 quilômetros, né? Mas tem Colina também ali. É verdade, tem. Colina tem também. Não sei se é Colina ou Barretos, tem. Então é isso, eu tenho um pouco de mogno africano também, né? Porque o mogno, apesar de ser uma madeira de lei, vamos assim dizer, que demora 15, 16 anos para ser comercializada, mas eu na realidade, eu fiz um plantio até pensando, né? Amanhã numa sucessão, os meus filhos não vão precisar de dinheiro para fazer inventário, é só pegar a madeira, vender e pronto. Então esse foi um planejamento meu de 12 anos atrás, que me dá uma tranquilidade. E a questão do carbono, do sequestro de carbono, as florestas comerciais podem ganhar dinheiro com isso também. Pode, é uma promessa já de algum tempo, assim como a certificação da cana, é uma promessa de você ter um retorno do seu investimento, mas não andou. Está engatinhando ainda. Está engatinhando, né? Precisaria, inclusive, é uma coisa que, gente, do jeito que anda o mundo, né, você estando contribuindo para o meio ambiente, tinha que ter um reconhecimento. Na borracha, a borracha certificada, você ganha mais. Você tem um retorno. Entendi. Eu queria perguntar, assim, o senhor mostrou, né, explicou como foi a entrada, como conheceu o prêmio, pelo núcleo do cacau, e teve alguma coisa que o senhor viu de diferente quando vocês participaram? Isso mudou alguma coisa? Porque a gente sempre fala, né, a questão do preenchimento do relatório, que é tipo, a gente fala que é uma consultoria, né, porque é um diagnóstico da empresa conseguir avaliar o que tá bom, o que não tá bom, o que precisa melhorar, onde ele precisa colocar o holofote para ser trabalhado, né, que sente que ainda precisa de melhorias. E então eu queria saber um pouquinho do senhor com relação a isso. E já falar que realmente para a gente foi uma grata surpresa como vocês trabalham, a forma como vocês trabalham e quão organizada é a empresa. Porque, só para o senhor ter uma ideia, o ano anterior, né, 2024, nós não fizemos, não teve a categoria de agro. E por quê? Justamente porque a gente tem um peso mínimo, né? E se não consegue, se não chega a esse peso mínimo, não tá desqualificado para receber um prêmio. Então a gente optou por não fazer porque não chegou nesse critério. E de repente, né, no ano seguinte, 2025, a gente vê, e tiveram várias outras empresas que participaram, mas o senhor que ganhou de uma diferença tão grande em termos de evolução mesmo, né, em termos de governança, de gestão, de estar muito bem preparada e consolidada mesmo. Isso nos chamou muito a atenção. Então, Ana e César, bom, primeira coisa, né, ser convidado para participar, porque eu não conhecia esse prêmio ACIRP.
Então, quando houve o convite, eu quis me aprofundar um pouco mais, né? Foi lá conversar com a Tamires, Fui né? conversar com a Tamires, né? Falei, puxa vida, olha só, vamos ter a oportunidade, né, de tirar da sacola tudo aquilo que a gente implantou há anos, né, e que é para uso exclusivamente interno nosso. Então foi uma coisa que deu uma animada na gente. Quando fomos premiados, né, que o Jean me ligou, a diretoria reunida, acho que você estava presente, né? Eu falei, gente, mas o que é isso? Nós fomos premiados, né? Foi uma emoção. E o bom que foi à noite, né? Porque na sequência já abri minha garrafa de vinho. Já comemorou? Já comemorei, já avisei os sobrinhos pedindo sigilo absoluto, porque vocês pediram para não. Ia sair no dia seguinte na mídia. Então eles mantiveram o sigilo, mas foi uma coisa fantástica. E a gente tem que enaltecer, vou falar do caso nosso. Pelo fato da CIRP ter nos reconhecido, e depois que houve a premiação e começou a ter alguma divulgação no YouTube, o que eu recebi de mensagens e o que eu recebi de ligação para querer entender que prêmio é esse e o que é que a gente tinha de diferencial foi uma coisa incrível. E os próprios sobrinhos, né, ficaram encantados, né? Eles sabem que, puxa vida, não é porque o Norival gosta dos números do planejamento, mas eles são ótimos na parte de campo. Na execução. O pessoal do Atacama, que foi fazer a filmagem em Nova Granada, ficou impressionado com a qualidade do nosso plantio de laranja, cana, tudo bem cuidado, a estrutura de irrigação, o barracão, o banheiro para os funcionários, o combustível que cai do trator vai para uma caixa de contenção, ou seja, é tudo organizado, é tudo muito bem feito, né? Então isso tudo é um reconhecimento do trabalho da equipe nas suas várias frentes e nos dá muito mais motivação. Eu tenho certeza que muita gente que desconhecia o que nós fazemos passaram a se interessar e estão se aproximando cada vez mais para dar um passo adiante na parte organizacional como um todo, né? É muito bom escutar o senhor falar isso, porque isso é um desafio para a entidade, né? Primeiro com relação ao prêmio, né, Cezinha? Porque é um prêmio muito antigo, mas muitos anos ele foi por indicação. E não há tanto tempo, quanto tempo mais ou menos? 2011, 2010, por aí, né? Já faz uns quase 15 anos, 15, 16 anos, que ele virou um prêmio meritocrático. E as pessoas não sabem ainda, né? Não entendem isso, não sabem que é gratuito, não sabem que a empresa precisa se inscrever, não sabe que isso é uma entrega da entidade muito grande, né? Não é só quem ganha, lógico que ganhar é maravilhoso, mas quem participa do processo já está ganhando, né? Que já consegue ver, já consegue ter um diagnóstico, já consegue ter um raio-x, já consegue entender onde que ele precisa melhorar. Então esse é um desafio da entidade, e ouvindo, né, quando o senhor fala isso pra gente, assim, dá muito uma sensação de missão cumprida, né? E falar que é isso, o nosso desejo é esse mesmo, que o prêmio dê luz à empresa, porque precisa ser dado. Não só à empresa, como aos que têm contato com a empresa. Exato. Para ficar mais conhecida. E aí, por isso que a gente também faz outras coisas, né? Não é só o prêmio, não é só a noite, né? Que o senhor brincou que perdeu. Mas sim ter esse podcast, ter outras formas da gente também poder ajudar, que é a nossa obrigação, né, a dar luz, a visibilidade às empresas que merecem. E para mim, no caso, eu fiquei muito, muito bem impactada e impressionada com toda a organização, porque isso, como a gente já falou, na área de agro, não é tão comum, né? Não é que não exista, mas não é tão comum. A maioria, né, são empresas são empresas familiares, grandes, né? pequenas, e que não tem muita essa organização. Para ter o nível de governança de vocês, são empresas grandes, né? Que aí vai ter as
as unidades as usinas, né? Daí do agro que vai ser. Mas é outro nível de empresa, né? Exatamente. E nós somos pequenos, viu, César? Não vai pensar que nós somos pequenos, viu? Pequenos, mas com controle de grande. Mais pequeno, com uma visão já das grandes. E aí eu queria perguntar uma coisa, que o senhor falou rapidamente. Como é que está essa questão da sucessão? Né? Porque o senhor falou que tem 2 filhos, e a filha o senhor citou aqui, né? Que já mexe com outra coisa, também tem outra empresa. E o filho também trabalha com vocês, não trabalha, tem outro negócio. E como que o senhor está lidando com isso? Já estão fazendo todo esse trabalho de governança, de sucessão? Como é que está isso na família e na empresa? Tá, então vamos lá. Eu tenho uma filha mais velha que está aqui, acho que há 17 anos já, está no mundo dos vinhos, né? O marido dela está entre os 3 maiores do Brasil em termos de conhecimento. Que legal, que legal. Foi referência, então, eles. Foi convidado para ir para o Vietnã e depois para a Geórgia. Que legal. Para fazer a abertura do mundo do vinho nesses países, ou dar uma acelerada, vamos assim dizer. Ele está com 3 cidades já elencadas para o mês de março. Quando ele retorna, acho que no segundo semestre, não tem data definida, ele vai para a Geórgia também. Então, em termos de conhecimento, estão muito bem. É claro que a pandemia deu uma bagunçada, porque 60% do faturamento era no mercado de pessoas jurídicas, restaurantes, de repente fecha tudo, foi um baque muito grande. Mas aos poucos vai retomando. E o filho está na Suíça há 8 anos esse mês. Nossa! Na Dreyfus, que é uma das 4 maiores do mundo do agronegócio, na área de pesquisa de açúcar, etanol. Ele fomenta as áreas de trading, né, de como vai ser a produção mundial de açúcar, da beterraba e da cana, e do etanol, do milho e da cana. As áreas de trading, então, comercializam isso. Não sei se ele volta para o Brasil. Eu já participei de inúmeros eventos sobre sucessão. E, apesar dos meus quase 75 anos, sou jovem ainda. É muito jovem. Isso está excelente. Já fui em vários eventos, né? Não dei continuidade porque o meu filho lá, ele deu saída definitiva no país. Para eu montar uma holding familiar e começar a transferir cotas para ele não conseguiu ainda dar uma esclarecida de como é que seria isso lá em termos de tributação. Para ele lá. Para ele lá. Ou se ele simplesmente voltar a declarar no Brasil, não mistura uma coisa com outra, então isso ele está ajudando a esclarecer. Mas eu, particularmente, defendo a sucessão familiar. Em Monte Azul Paulista, ele tem vários e vários colegas, produtores rurais que já fizeram. Já estive com os advogados que cuidaram disso. A nossa consultoria contábil daqui já me fez um monte de apresentações também. Mas eu acredito que esse ano eu tomo uma decisão nesse sentido. Porque tem que ser feito. A sucessão é uma coisa que faz parte. E que às vezes é sofrido internamente, né? Eu falo que pega essa questão também emocional, a questão prática, mas precisa ter continuidade, né? E precisa pensar antes, não é só na hora, né? Na hora H que já está naquele finalmente que realmente precisa decidir ou não, mas que bom que o senhor já está pensando, e com todo o know-how, não tinha dúvida que seria diferente. Sim. Mas na minha vida profissional lá em São Paulo, um dos cursos que eu tive foi aprender a respirar. E que a gente às vezes precisa colocar nesse aparelhozinho aqui, né, para lembrar, porque a gente esquece. Nessa hora de pensar em sucessão, isso aí. Dá umas respiradas, umas refletidas, que a vida é assim mesmo, gente. Excelente, excelente. Muito bom, eu estou muito feliz, obrigada pelo senhor ter vindo, pela presença.
É sempre muito bom conhecer empresas novas, é sempre muito bom ser surpreendida positivamente quando a gente pega relatórios de empresas que a gente não conhece e fala, meu Deus, como tem isso aqui na nossa região e a gente não conhece, né? Tão bem organizado, que faz tanta coisa, que entrega tanto para o Sudeste, né, e a gente nunca ouviu falar. Então precisa divulgar mais, sim, né? Precisa, às vezes as empresários dizem, eu não gosto de aparecer, não precisa. Precisa, é importante. Sim. Isso, e a CIRP ajuda nesse movimento. Então, em nome da entidade, eu agradeço a confiança, né, o tempo, por ter acreditado no prêmio, preenchido tudo, entregue tudo. Foi um relatório incrível, né? Todas as evidências que são importantíssimas, que a gente sabe que dão muito trabalho, mas para a gente foi um grande presente e a gente fica muito feliz em poder dar essa visibilidade aí para uma empresa como a de vocês. E muito obrigada pelo senhor ter vindo, viu? Para a gente foi uma grande honra e um grande aprendizado. Aprendi muito hoje. Muito bom. Acho que, como você falou tudo, né, Ana, assim, a gratificação, assim, da gente pegar o prêmio, ver que tem empresas, então tem as duas partes, tem empresas que vão se beneficiar com o relatório, vai ter um feedback, depois frequenta vários anos o prêmio até ganhar, né, e tem empresas que a gente é surpreendido de cara, como o caso do senhor, de uma excelente gestão na empresa e que a gente não conhecia. E já gabarita, né? Exato. Já gabarita, que a gente fala assim, tá perfeita. Muito bom, parabéns. Tá perfeita. Eu agradeço muito. E conte sempre com a CIRP, para tudo, que o senhor precisar. Sou fã da CIRP. Que bom, que bom. E conte comigo no que precisar. Se quiser fazer visitação em campo, sempre à disposição. Se quiser conhecer um pouco mais de detalhes do que a gente tem efetivamente de controles, também à disposição. E saiba que o prêmio à CIRP, não sei quanto que a minha bateria estava de carga, mas eu acho que ela quase que atingiu 100%. Estou carregadíssima, a bateria está carregada para enfrentar esse novo ano e enfrentar a vida aí, gente. Muito obrigado, viu? Muito bom, esse é o melhor presente que a gente poderia ouvir, né? Porque bateria é tudo nessa vida, né? A gente estando com a bateria carregada, a gente o ano, porque problemas vão vir, como sempre, né? Desafios, problemas, isso faz parte da nossa vida, mas quando a gente está com a bateria lá em cima, a gente dá conta. Então, muito bom, muito obrigada, e um prazer tê-lo aqui, e nosso primeiro, né? Um presente. Primeiro podcast do ano. Primeiro podcast do ano, com o senhor Norival, uma aula pra gente. Muito obrigada. Gente, chegamos ao fim de mais um podcast, a CIRPcast. Coloque lá o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Um exemplo de empresário com muito know-how e que mudou uma empresa familiar, né? E agora pensando um pouquinho sobre a sucessão, como todas as empresas passam. Espero, né? Sim. Como diz, pode ser vendido, pode fechar e pode ter a sucessão, né? Tem esses três caminhos. Só não pode ser fechado. Né? Exatamente, esse é melhor não. Então, muito obrigada e até o próximo. Muito obrigada, Cezinha. Obrigado, Ana. Até mais. Até mais, gente.